Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Esses dias atrás me perguntaram sobre a verdadeira data, o dia em que o nosso Senhor Jesus nasceu. O que a Bíblia diz, relata a respeito dessa data. Ele nasceu realmente no dia 25, no mês de dezembro. Se você não é inscrito no canal, olha, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilha para que as vidas sejam alcançadas e juntos podemos ser edificados pela palavra do Senhor. Quando Jesus nasceu? Foi em 25 de dezembro? A Bíblia não diz quando Jesus nasceu. Por isso, não é possível determinar com exatidão o ano, o mês e muito menos o dia do seu nascimento. Apesar disso, a tradição cristã fixou a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Mas nenhuma data é exata e é apontada nas Escrituras. Algumas informações importantes nos ajudam a chegar a uma data aproximada. Antes de falarmos sobre quando Jesus nasceu, também devemos considerar que existe um pequeno erro em nosso calendário. Esse calendário foi calculado muitos anos depois do tempo de Jesus, usando como referência o ano da fundação de Roma. O monge responsável por esse cálculo, acabou cometendo um erro de alguns anos, cerca de 4 a 6 anos. Por isso dizemos que Jesus nasceu antes de Cristo. Em que ano Jesus nasceu? O Evangelho de Lucas e o livro é o livro que nos fornece maior detalhes sobre a época em que Jesus nasceu. No capítulo 1 de Lucas, fala do nascimento de João Batista, que ocorreu pouco menos antes do nascimento de Jesus. Segundo o evangelista, tudo isso aconteceu durante o reinado de Herodes I, rei da Judéia, registrado em Lucas 1:5. Herodes I reinou entre o ano 37 a.C. e o ano 4 a.C. Lucas também fala que próximo ao nascimento de Jesus, César Augusto decretou a realização de um censo em todo o Império Romano. Lucas 2:1 em diante. César Augusto reinou entre o ano 27 a.C. e 14 depois de Cristo. César Augusto se dedicou bastante à organização do Império Romano. Para tanto ele estabelecer vários censos regulares, falando de história romana. Isso sugere que, naquela época, os censos eram realizados a cada 14 anos. No livro de Atos dos Apóstolos, o mesmo escritor fala da realização de outros censos, Atos 5:37. Quando é esse censo citado em Atos, não há dúvida de que ele ocorreu entre o ano 6 depois de Cristo, considerando a informação de que o intervalo entre os recensementos era de 14 anos. Então chegamos à data de entre o ano 8 a.C. para o censo indicado em Lucas 2:1. Isso significa que o censo mencionado em Atos ocorreu 14 anos após o censo mencionado no terceiro evangelho. Lucas também diz que o censo ao qual ele se refere ocorreu quando Quirino era o governador da Síria. Quirino atuou naquela região, exercendo, fazendo da sua função e liderando, entre o ano 10 a.C. e 16 depois de Cristo. Nem sempre ele estava como um governador, como um líder oficial. Jesus nasceu entre o ano 6 e 4 a.C.
A grande questão é que a data do número 8 a.C. parece causar contradição com outros relatos bíblicos. Por exemplo, se Jesus nasceu no ano 8 a.C., então o início de seu ministério público se deu aproximadamente no ano 22 depois de Cristo. Logo, a primeira purificação do templo deve ter ocorrido aproximadamente no ano 23 depois de Cristo, registrado em João 2:12. Mas sabemos que o templo esteve em obra durante o ano 46, João 2:20 relata. Como essas obras foram iniciadas no ano 19 a.C., a primeira purificação do templo não poderia ter ocorrido antes do ano 27 depois de Cristo. Tudo isso significa que a data do ano 8 antes de Cristo parece ter sido cedo demais para o nascimento de Jesus. Muitas sugestões já foram apontadas para tentar resolver essa questão. A melhor de todas elas indica que César Augusto decretou o censo no ano 8 a.C., mas que sua execução só ocorreu de fato entre o ano 6 e 5 a.C., pouco antes da morte de Herodes I, no ano 4 a.C. Portanto, a melhor possibilidade para o ano do nascimento de Jesus fica entre o ano 6 e o ano 4, talvez provavelmente no ano 5 a.C. Em que dia e mês Jesus nasceu? Vamos lá. Se já não é fácil entender o ano exato em que Jesus nasceu, quem diria então o dia e o mês desse ano? A melhor resposta continua sendo que a Bíblia não esclarece o mês e o dia do nascimento de Jesus. Algumas pessoas já tentaram fazer uma série de cálculos especulativos para poder determinar pelo menos o mês do nascimento de Jesus. Um exemplo disso é o cálculo feito com base no nascimento de João Batista. Alguns estudiosos sugerem que João Batista teria nascido em março ou abril. Eles chegaram a essa conclusão com base, ou seja, no turno de trabalho do sacerdote Zacarias, pai de João, registrado em Lucas 1:5. Logo, se João supostamente nasceu entre março e abril, então o nascimento de Jesus pode ser especulado entre setembro e outubro, visto que sua diferença de idade para João era de cerca de 6 anos, ou 6 meses, melhor dizendo, 6 meses. No entanto, tudo isso é pura especulação. Os cálculos são complexos e existem algumas variedades que variam e apontam meses completamente diferentes. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Com base em tudo o que falamos, não apenas o dia 25 de dezembro, mas qualquer outro dia, nunca passará de meras suposições de data do nascimento de Jesus, especialmente com relação ao dia 25 de dezembro. Podemos dizer o seguinte: essa data foi fixada por volta do século IV depois de Cristo, durante o reinado do imperador Constantino. Então a igreja acabou oficializando essa data em seu calendário festivo. É bem provável que realmente Jesus não tenha nascido nessa data. Parece que essa data foi escolhida com o intuito de substituir as festas pagãs, ou seja, no santuário, né? Nessas ocasiões, os povos, né, celebravam o regresso do sol depois dos dias escuros do inverno. Também próximo a esse período, os judeus comemoravam o festival das luzes, Hanukkah. Essa festa foi instituída no período interterminário, após a revolta dos Macabeus. Diante dessas informações, muitos cristãos têm se levantado em oposição à comemoração do nascimento de Jesus
no 25 de dezembro, nessa data. Além disso, eles também se apegam ao fator de que essa data cai em pleno inverno, no inverno nórdico. Isso indicaria que as ovelhas não poderiam estar pastando naquela ocasião. Também, dificilmente, um censo estaria sendo executado num período em que as chuvas torrenciais deixavam muitas estradas completamente sem a gente poder ir e vir, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, também é verdade que as ovelhas destinadas ao sacrifício não eram recolhidas no inverno. Portanto, mesmo em dezembro, era possível encontrar pastores cuidando de ovelhas no campo. Com relação às condições da estrada, nem sempre os invernos daquela região são tão rigorosos. Sinceramente, não é possível provar e nem refutar que o nascimento de Jesus ocorreu no mês de dezembro. Se a Bíblia não diz quando Jesus nasceu, ela claramente diz o mais importante. Ele realmente nasceu, que é o mais importante. Ele nasceu. O nascimento de Jesus é o dia 25 de dezembro. Sem dúvida, a data do dia 25 de dezembro está cercada de acréscimo, né, de costumes pagãos. Mas nem por isso os cristãos devem ignorar completamente essa data. Claro que não devemos olhar para essa data específica como um dia sagrado, mas simplesmente como uma ótima oportunidade de contar ao mundo sobre quem realmente Jesus é. O importante é explicar o nascimento de Jesus, que não foi apenas o nascimento de mais um recém-nascido no mundo. O nascimento de Jesus significa a encarnação do Verbo de Deus. João 1 relata: o nascimento de Jesus marcou a vinda do Emanuel. Mateus 1, 23. Se os povos pagãos comemoram nesse período o sul invicto, então anunciamos Cristo, que é a luz do mundo. Ele é o verdadeiro sol que ilumina nossas trevas. Malaquias 4, 2, Lucas 1, 78 ao 79. Essa verdade não deve ser lembrada, né, e anunciada apenas uma vez, mas precisamos anunciar a verdade do nascimento de Jesus várias e várias vezes.